e que também ao longo dos anos começou a se reconfigurar, começou a abrir novas linhas, acompanhar a mulher. A história do grupo se confunde muito com a história da mulher brasileira e da emancipação da mulher, do primeiro movimento feminista ali no final da década de 60, começo dos anos 70, e foi fundado por um homem, né? Fundado por um homem, mas um homem que amava as mulheres. Meu pai era aficionado por mulher. Ele teve 3 filhas, né? Somos em 3 mulheres. Nissim Hara. Nissim Hara. E tinha minha mãe, ele tinha 5 irmãs, ele era rodeado de mulheres, a mãe dele, né, minha avó, e ele realmente amava as mulheres, admirava, dava todo o apoio para que a gente, ele criou a gente pra gente ser o que a gente quisesse, sabe, não pra gente suceder o negócio da família, suceder a marca que ele criou, e sim pra gente criar a nossa própria história. E você cresceu, imagino eu, imersa nessa... Por que ele... a tua família é de libaneses? Meu pai era libanês, ele nasceu no Líbano, saiu do Líbano com 20 para 21 anos. E como muitos libaneses que chegaram em São Paulo, foi trabalhar na indústria têxtil. Ele tem uma trajetória bem diferente, assim. Me conta. Bom, primeiro deixa eu te falar que eu tô me sentindo realmente muito honrada de estar aqui. Sou uma grande admiradora do teu trabalho, da tua trajetória. Obrigado, Sandra. Obrigado eu admiro muito a trajetória de gente que saiu do nada, assim, sabe? Que se fez sozinho, self-made. E meu pai também era um self-made man, então tem essa conexão aí entre vocês. Ele nasceu numa família muito humilde lá no Líbano, uma família de 8 irmãos, e quando ele tinha 12 anos, o pai dele faleceu. E aí ele e o irmão mais velho tiveram que sustentar a família, né? Meu pai fazia bicos, o meu tio já tinha uma formação de contador, então ele conseguia trabalhar mais formalmente. Mas meu pai era muito arrojado, muito atirado, sempre foi muito, assim, aventureiro. E num determinado momento, o Líbano estava em guerra civil entre os xiitas e os sunitas. Estava uma confusão, nada a ver com os judeus, nossa família é judia. Mas ele era muito valente e ele queria defender sempre as minorias. E aí ele estava sempre lá no fronte. E minha avó e o meu tio, preocupados com o que ia acontecer com ele, falaram, não, tá na hora de você sair do Líbano e tentar fazer a vida em outro lugar. Ele, como era órfão de pai, ele tinha 2 tios que moravam em Nova York, que tinham empreendido, tinham uma empresa de capas de chuva, e que toparam ajudar ele. Então, ele foi muito ajudado na vida, por isso ele era muito grato e sempre quis devolver isso para a sociedade. Mas ele, antes de ir para Nova York, ele passou pela Alemanha, para aprender a operar máquinas, porque era uma era muito industrial, né? E a Alemanha era o polo industrial do mundo, ainda é, né? Muito conhecido pelas máquinas e tal, e ele achava que ele precisava aprender um ofício para que quando surgisse uma oportunidade, ele empreendesse e criasse algum negócio. E então ele teve essa passagem pela Alemanha, bom, vários perrengues, né, como todo Ele ficou quanto tempo na Alemanha? Ai, não lembro se foi 3 meses, 6 meses. Ele ficou... Mas você imagina um judeu, árabe, bem morenão, pós-guerra, pós-nazismo, chegando na Alemanha sem falar uma palavra da língua, mas ele soube se virar, soube aprender o que ele precisava. E aí quando chegou o momento ele foi para Nova York, chegou em Nova York, aquelas histórias, né, com centavos no bolso, já com um emprego, muito ajudado pelos tios, trabalhou na empresa dos tios por alguns meses também. Não lembro, nunca se sabe se a história dele, a gente não tem... A gente fez agora uma biografia dele, mas muito contada pela família, tal, porque ele falava, não quis escrever a própria biografia, mas ele fez 2 entrevistas apenas, só que ele contava muito histórias e a gente gravava essas histórias, tanto que na biografia, no final de cada capítulo, a gente colocou trechos da voz dele contando as histórias na voz dele. Mas a gente não sabe se foi mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, ou um pouco menos, mas daí os tios mandaram ele para o Brasil, para o Rio de Janeiro, na Tijuca, para negociar um imóvel. E o detalhe é que meu pai não tinha muito estudo, ele nem sabia que existia o Brasil, para ele a América era Nova York. E aí ele chegou na Tijuca e se apaixonou pelo Rio de Janeiro, conheceu Copacabana, as mulheres, calçadão. Né? Década de 70, era década de 60. 50 ainda. 50 ainda. Final dos anos 50. E ele se apaixonou pelo Brasil, não quis mais ir embora e falou, é aqui que eu vou fazer a minha vida. Então ele começou no Rio de Janeiro, ficou alguns anos no Rio de Janeiro, aí resolveu o que ele tinha que resolver para os tios, né, do imóvel, pegou um empréstimo dos tios e abriu uma empresa de transporte de cargas.
Ele comprou um avião velho, caindo aos pedaços, e ele fala que ele viu Brasília ser construída de cima, porque ele fazia um transporte, não existia a estrada Belém-Brasília, então todo o transporte tinha que ser aéreo. E ele era apaixonado por aviação, tanto por aviação quanto pelo mar, mas foi na aviação que ele começou a empreender de verdade, né? E aí ele ficou uns 5 anos com esse business, mas não ganhou dinheiro, também não perdeu, mas aí decidiu que era hora de tentar alguma coisa diferente. Daí que ele veio para São Paulo, né? Então depois de uns 6 anos, mais ou menos, que ele estava no Brasil, chegou em São Paulo, porque ele tinha alguma família aqui, tinha amigos que já tinham migrado do Líbano. Ele já tinha conhecido tua mãe? Não, conheceu bem aí. Aqui? Aí ele chega, conhece tua mãe? Não, antes de conhecer a minha mãe, ele tinha um amigo aqui em São Paulo que tinha um primo no Brás que fazia meia calça. E ele falou assim, dá uma ideia pro Nissim, porque ele quer empreender e ele não sabe o que fazer, né? Ele começou ainda 25 de março vender isqueiros, o que aparecesse, ele era um vendedorzão, assim, né? O que aparecia, ele vendia, e vendia tudo, mas ele queria montar um negócio dele. E esse amigo deu a dica, ele falou, olha, os meus clientes me pedem calcinhas. É a mesma máquina que a minha, só que eu não consigo fornecer. Você não quer montar uma fábrica de calcinhas? E ele falou, uma boa ideia. Ele adorava as mulheres, né? E aí ele abriu a Hope em março de 66. De esperança mesmo. Por esperança mesmo. Criar um negócio que desse certo, que sobrevivesse a existência dele. Com muito significado. E é uma palavra muito feminina, né? Esperança, Hope. Porque você nunca vai pensar na esperança pelo arquétipo do masculino. É verdade. Esperança Nunca... esperança, né? Nunca tinha pensado desse jeito. Ela tá sempre no campo do feminino, a esperança.